discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança ou menino, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Vamos fazer uma oração? Meu Deus, a tua palavra diz que os espirituais compreendem as coisas que são espirituais, mas aqueles que são carnais não podem compreender as coisas espirituais. Jesus, a tua palavra é algo absolutamente espiritual, que não é deste mundo. A tua palavra, ela é poderosa, é tremenda. Por isso, Deus, é por esta palavra que nós queremos ouvir, não somente com aquilo que os nossos ouvidos carnais podem ouvir, mas que nós possamos ouvir com o coração. Pai, abençoa, Deus, as nossas vidas aqui com esta palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, mais uma vez, Jesus se depara com mais uma interpelação dos discípulos, mais uma indagação dos discípulos, proveniente do sentimento que havia neles. Então, qual era o assunto, qual era a discussão entre Jesus e os discípulos aqui? Senhor, quem é o maior? Do ponto de vista de Deus, quem realmente é grande? A gente pode parafrasear a pergunta com outra forma de falar, por exemplo, Senhor, quando Deus olha do céu, quem é que Ele coloca em destaque? Quando Deus olha do céu, quem que Ele entende ser uma pessoa de sucesso? Uma linguagem mais contemporânea. Então a discussão era essa, os discípulos chegam para Ele e dizem assim: o que Deus pensa sobre alguém que é grande? Ou quem é grande dentro da perspectiva do olhar divino? Quem é grande do ponto de vista de Deus? Aí Jesus mais uma vez compreende. Ele poderia responder, ele podia dizer assim, a pessoa que Deus enxerga e é grande, bem sucedida, seria aquele que ora muito. Talvez ele respondesse: não, a pessoa que Deus enxerga como uma pessoa grande é aquele que não perde nenhum culto na igreja. De repente, a pessoa que ele enxerga como grande é aquele que lê a Bíblia todos os dias. Podia dizer coisas assim. Ou então ele fosse para um outro caminho: olha, aqueles que realmente são grandes são aqueles que ajudam o próximo, entregam cestas básicas, que visitam asilos, que ajudam o necessitado. Esses são pessoas grandes. De repente também poderia dizer: olha, os grandes são os mega empresários, de repente os primeiros-ministros das nações europeias. Então quem são os grandes? Aí Jesus surpreende, ele pega uma criança que deveria ter de 5 anos para baixo. Quando a Bíblia menciona criança, é criancinha mesmo, normalmente. Ele pega essa criança e coloca no meio da sala, do ambiente onde eles estavam, e diz assim: você quer saber quem é grande? Aquele que não se converter como uma criança como essa, nem pode entrar no reino dos céus. Então, assim, é de pensar, né? Jesus dizer assim: para mim grande, para Deus o que é grande, ou a pessoa grande, nobre, é necessário olhar para o perfil de uma criança. Porque ele não estava dizendo isso literalmente, óbvio isso, né? Quem não se converter como uma criança como essa, ele não estava dizendo assim: se você não diminuir o tamanho e ficar pequenininho e começar a mamar de novo. Não é isso. Ele quis dizer sobre o caráter e o perfil que uma criança demonstra. Então, em Mateus 21, por exemplo, Jesus entra em Jerusalém de forma triunfal, montado num jumento, e uma procissão vai atrás dele, e as pessoas vão colocando ramos de palmeiras, algumas tiram as suas roupas para que ele passasse por cima, e ele entra em Jerusalém. Em seguida vai ao templo, e chega lá no templo, há um mercado
verdadeiro mercado dentro do templo, uma verdadeira devassidão, uma feira ocorrendo dentro do templo, ele fica indignado com aquilo, e ele está expulsando os mercadores de lá, rabo de arraia, e vai chutando tudo, e dando cacetada para todo lado, e vai botando gente para fora, era um tal de pomba voando, e boi, e bicho para lá e para cá, que era um comércio que os religiosos estabeleciam. Depois que ele expulsa os mercadores do templo, olha o que acontece, ele é cercado por algumas pessoas doentes, ele cura aquelas pessoas doentes, sobrenaturalmente, e quando as pessoas veem aquilo, ele é cercado por uma multidão de gente, e por muitas crianças, e as crianças começam a dizer assim: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi, àquele que vem em nome do Senhor. Amém. Os religiosos que estavam ali, quando viram a fala das crianças, disseram para Jesus: você não está ouvindo o que essas crianças ouvem? Estão dizendo o que está saindo da boca delas? Hosana era uma expressão hebraica que dizia mais ou menos: salva-nos, ó Senhor, te pedimos. Era uma expressão que os judeus, quando estavam em desespero, nas épocas de cativeiro, era uma esperança messiânica, eles clamavam a Deus por ajuda, e Hosana era essa expressão hebraica que dizia isso. Então, quando as crianças diziam Hosana ao filho de Davi, diziam: esse é o Messias, esse é o verdadeiro Cristo. E os fariseus começaram a dizer: vocês estão vendo o que essas crianças estão dizendo? Isso é uma blasfêmia. Jesus falou: eu estou ouvindo muito bem o que elas estão dizendo. Vocês nunca viram, vocês nunca leram que é das crianças e daquelas que mamam que Deus extrai o perfeito louvor. Então veja que Jesus vai na mesma linha. Vocês não, eu sei que eles estão dizendo Hosana, e eles estão com o louvor certo, porque eles estão fazendo o clamor ou esse brado de socorro à pessoa certa. Sou eu mesmo, é vocês que não entenderam ainda, mas as crianças entenderam. Então, quando vem aquela dúvida dos discípulos, quem realmente é grande, ele pega uma criança, coloca lá e fala: olha, é uma criança. Quer ser grande? Olha para o perfil de uma criança. Então, assim, eu enumerei algumas facetas do caráter de uma criança que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que Jesus disse: se você não se converter como uma criança como essa, você não vai ver o reino do céu. Então, por exemplo, número 1, o que a gente tem que se assemelhar com uma criança para que a gente seja grande do ponto de vista de Deus? Em primeiro lugar, as crianças são sinceras. Amém? Sim ou não? As crianças são sinceras. Alô? Quem? Minha mãe? Mãe, fala que eu não dou. A minha mãe mandou falar que ela não dá. Porque as crianças são sinceras. Sim ou não? Então, assim, a palavra de Deus em Provérbios 11, versículo 3 diz assim: a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos alevosos os destruirá. Em Provérbios 11, versículo 5 diz: a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Cá para nós, irmãos, vamos fazer uma pequena enquete aqui. O que seria o antônimo, ou antagonismo, ou o contrário de sinceridade? Diz para mim aí. Falsidade. Se você não se converter como uma criança como essa, você não vai ver o reino dos céus. Então eu já começo dizendo que no perfil do caráter de uma criancinha há uma abundância de sinceridade. O que falta nos adultos, o que falta em nós, que mesmo frequentando igreja evangélica, ainda estamos meio que carregados de falsidade, às vezes carregados de hipocrisia, e nós precisamos abrir o nosso coração, e nós precisamos rasgar as nossas vestes e dizer: Senhor, por favor, eu quero ser uma pessoa sincera. Amém, irmãos? Mas não vem com aquela história assim de alguns, né, que diz assim: eu sou sincero, eu tenho para falar, eu falo na cara. Porque tem uns sinceros aí que não são sinceros, coisa que não são mal educados.
sem domínio próprio, sem noção do que fala e aonde fala. Isso não é sinceridade, gente. Amém, irmãos? Isso não é sinceridade. Se é sinceridade, ela é misturada com domínio próprio, ela é misturada com as palavras certas, nos lugares certos. Normalmente quem fica se vangloriando de dizer eu sou sincero, não é sincero coisa nenhuma, é mal educado. E é falso do mesmo jeito, não tem que ser falso. Então não é desse tipo, é uma sinceridade semelhante à de uma criança. Pega uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, ela exala a sinceridade. Então o que seria sinceridade? A origem dessa palavra, como a gente já explicou algumas vezes aqui, vem lá da antiguidade, do teatro antigo, medieval, onde eles não tinham os recursos tecnológicos de maquiagem e etc. Eles usavam uma espécie de cera para fazer a maquiagem dos personagens e atuarem fazendo os personagens. Então, quando eles estavam no palco encenando, eles estavam com cera. E quando eles desciam do palco para a vida normal, eles estavam sem cera. Daí veio a palavra sinceridade, que é de sem cera, sem maquiagem, sem make. Ok? Sem make, cara limpa. Por isso que Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, e dizendo assim: todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Todos nós com o rosto descoberto. Sabe por que Paulo usa essa expressão em Coríntios 3? Na segunda carta? Por causa de Moisés. Moisés, grande homem de Deus. E Moisés subia ao monte, ficava às vezes 40 dias com Deus. Quando ele descia de lá, o que acontecia com o rosto dele? Vocês lembram? Resplandecia com um brilho semelhante ao sol, mais do que uma lâmpada como essa. Então, quando ele descia do monte, as pessoas logo identificavam: ele estava com Deus. Ele estava em intimidade com Deus. Ele estava muito perto de Deus, porque é notório no rosto dele que ele estava com Deus. Mas aquele brilho que Moisés descia do monte, aquele brilho parecendo o sol, ele era desvanecente, ou seja, transitório. Aos poucos, no convívio lá embaixo do monte, o rosto de Moisés ia ficando parecido com o de todo mundo. Aí sabe o que Moisés fez? Colocou um véu quando descia do monte. E aquele véu não era porque o seu rosto brilhante ofuscava o olhar das pessoas. Aquele véu era para ninguém perceber que o brilho estava indo embora. Amém, gente? Então Moisés, ele queria impor uma espiritualidade que ele já não estava mais vivendo. Está entendendo? O Moisés estava botando uma cera. Quando ele descia, o brilho estava lá, mas dali a pouco, 2, 3 dias, uma semana, o rosto dele estava igual aos outros israelitas. Então ele botava um véu e quem olhava dizia: ele estava com Deus, ele continua com Deus, ele tem o brilho de Deus, ele tem a sabedoria de Deus, e o brilho já tinha ido embora. Por isso que Paulo vai dizer: a glória que Moisés viveu foi transitória. Agora em Cristo nós vivemos uma glória muito superior, porque Moisés subia e quando descia, o rosto brilhando, mas gradualmente, gradativamente o brilho ia se desvanecendo. Mas nós, disse Paulo, em Jesus é o contrário. Nós estamos nos achegando a Ele cada vez mais, o brilho começa pequenininho, mas com o rosto descoberto, a cada dia na presença de Deus, a cada dia lavado pela palavra de Deus, a cada dia essa sinceridade nos tomando, essa cera caindo por terra, o brilho vai aumentando. O do Moisés diminuía, mas o nosso ele tende a crescer cada vez mais, porque Cristo é superior a Moisés. Amém? Então as crianças, irmãos, elas não maquiam os seus sentimentos. Se ela está sentindo dor, ela faz o quê? Está doendo, ela chora. Se ela está contente, ela ri.
Uma criança não finge ser que não é, a não ser quando está brincando de super-herói, por exemplo, ou a minha filha que brinca de princesa, de Barbie. Uma criança não tem vergonha de expor os seus machucados. Aliás, uma criança não tem dificuldade nenhuma em dizer para alguém onde estão os seus machucados. Por isso que Jesus falou assim: se você não se converter como uma criança, não vai dar não. Porque a grandeza é ter um perfil semelhante de uma criança. As crianças, elas não são hipócritas, elas não são maliciosas. A criança não tem malícia. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, Paulo diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Parece que a gente faz o contrário. Parece que a gente é menino no entendimento e adulto na malícia. Ou seja, malicioso para tudo, vê tudo com maldade, é carregado de malícia, é carregado de maldade, mas na hora do entendimento é criancinha, é pequeno, aí não entende nada. Parece que a gente faz o contrário. Paulo diz assim: seja como criança na malícia e como adulto no entendimento. Em Tiago 5,13, o texto diz assim: você está triste? Ore. Você está contente? Cante. Amém, irmão? Às vezes as pessoas, quando vão dirigir um culto como esse, né, tem sempre algumas assim, mais assim. Quem está feliz com Jesus? A gente faz o quê? Amém! Não está feliz com coisa nenhuma. Você está mal pra caramba. Você está chorando com o coração rasgado. Vem alguém assim: quem está feliz com Jesus? A gente pode levantar e falar: eu não estou, não. Eu estou mal, caramba. Estou triste. Estou com o coração sangrando. Mas a gente não pode, a gente é crente, não é? Não, só vitória. Agora é só vitória, só vitória. Não pode. Mas uma criança, irmãos, Paulo vai dizer que é parecido. Você está triste? Ore. Você está contente? Canta. Então, quando a gente está cantando, você não é nem obrigado a cantar o que está na tela, que nós estamos fazendo a melodia. Você pode orar no seu lugar, não precisa nem cantar. Mas o que nós precisamos é ter sinceridade, é começar conosco mesmo, é ser sincero conosco mesmo. Tem gente que parece que quer enganar a si mesmo, ele quer fazer um estelionato de si próprio, para si próprio. Nós precisamos, irmãos, dessa sinceridade. Em Tiago 5,16, o Tiago vai escrever assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis, para que sejais sarados. Eu defendo, irmãos, um evangelho em que a gente se torna cada vez mais humano, porque eu acredito que Deus encarnou e se tornou um ser humano para levar o ser humano ao seu estado original, que o pecado lá no Éden levou. Então Jesus não encarnou para trazer gente que anda acima do bem e do mal. Como é que você está, irmão? Eu estou de glória em glória. Estou dando rabo de arraia no capeta, comigo é assim, é só vitória, e não tem problema comigo não. Aqui a gente aqui é assim, com Jesus. Por que a gente não pode chorar? Por que a gente não pode dizer que está triste? Por que a gente não pode dizer que está sendo tentado numa área? Porque as crianças, elas não maquiam seus sentimentos. Amém, irmãos? Não estou dizendo para você sair por aí contando sua vida e para Deus o mundo, como alguns fazem sem muita noção do que estão fazendo. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é ter esse nível de sinceridade. Crianças são sinceras. Se não vos converterdes como uma criança como essa, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Segundo, crianças, não sei se você já reparou, mas elas têm uma facilidade enorme em fazer novos amigos, sim ou não? As crianças, que nem por exemplo a minha filha, a menor, já desde pequenininha, onde ela vai, se tem criança brincando lá, ela já está junto, já estão conversando, daqui a pouco ela vem apresentar: pai, essa aqui é minha amiga, e está brincando.
A gente, irmãos, se estiver numa sala de espera com 2 pessoas, a gente dá no máximo bom dia e fica de cabeça baixa, mexendo no celular, e um olho de caldo de lado. Acho que vai chover, né? Estou vendo aqui, acho que vai esfriar. A gente não consegue, a gente é esquisito demais, a gente é fechado, trancado. Nós teríamos uma qualidade de vida muito maior, irmãos. Muito maior e muito melhor. Eu sei que vivemos numa cidade maluca, todo mundo correndo, todo mundo querendo ganhar o seu, todo mundo na loucura, numa violência danada. Você não sabe quem está perto de você no meio da rua, é uma coisa de doido. Mas mesmo assim, irmãos, uma criança, ela tem facilidade para contrair novos relacionamentos. E Jesus mostrou isso. Ele ia na casa das pessoas comer lanche. Por isso você pode me chamar, eu sou que nem Jesus, adoro comer na casa dos outros. Amém? Pode me convidar, não tem problema. Só não faz bucho. Não faz bucho, que eu não gosto de bucho. E não adianta falar, ele não comeu o bucho ainda que eu fiz. Não, eu não gosto de nenhum bucho, é uma coisa minha. Ok? De resto, giló, quiabo, você pode fazer o que você quiser. Se quiser pedir uma pizza, eu como também. Mas assim, Jesus gostava de relacionamentos. Jesus gostava de estar com pessoas, rodeado de pessoas. Jesus gostava de pegar as crianças no colo. Jesus gostava de se misturar às pessoas. A gente tem que olhar para Jesus, e João vai dizer assim: aquele que está em Cristo também tem que andar como ele andou. Então, às vezes, irmãos, nós estamos buscando a felicidade, a tal da felicidade, né? Buscando o bem-estar, o conforto e ter uma vida mais satisfatória nos fatores que não vão produzir a satisfação. Vou dizer mais uma vez, eu disse umas 10. Mas por que a cruz tem esse formato aqui? Uma haste vertical, uma haste horizontal. A cruz antes de Jesus era sinônimo de maldição, de perdição. Todo aquele que se for pendurado no madeiro é considerado maldito. Mas depois da cruz, a cruz passou a ser sinônimo de socorro. Tanto é que ela está nas ambulâncias, nos hospitais. A cruz passou a ser sinônimo de socorro. E a cruz também pode ser visto como vida. Porque na cruz Jesus trouxe vida. A sua morte de cruz produziu vida. E uma haste vertical e uma horizontal. É porque é possível que a vida da cruz se traduza em relacionamento. Porque uma haste horizontal e uma vertical. A haste horizontal, a relação que temos com Deus. A haste horizontal, a relação que temos com quem nos rodeia. E se a nossa relação com Deus ela flui, a nossa relação com pessoas também flui. Então, se esse nível de vida está em nós, nós somos pessoas felizes e satisfeitas. Se na esfera de relacionamento com Deus as coisas caminham, e em relacionamento com as pessoas, irmãos, independente de quanto você ganha, de onde você mora, você é uma pessoa carregada de satisfação. Amém? Está cheio de pessoas em casa de 3, 4 andares, com elevador, 3, 4, 5 carros na garagem, que valem mais de 150 mil reais cada carro desse, e as pessoas estão vivendo à base de antidepressivo. Aí a gente pensa, se eu tivesse tudo isso aí, minha vida seria tão boa. Por que a pessoa está desse jeito, tendo tudo isso aí? Porque não é o que ela tem em coisas, é relacionamento. Crianças fazem relacionamentos. Provérbios 18, 24 diz assim: o homem de muitos amigos deve mostrar amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Tem algum amigo assim? Em todo tempo ama um amigo, mas para a hora da angústia nasce um irmão. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas amigo mais chegado que o irmão. Então Jesus talvez olhe para uma criança, falando: uma criança quando ela acaba de chegar entre outras crianças, não demora muito, essas outras crianças já fazem parte do seu relacionamento. Pastor, eu sou meio tímido. Eu também, irmãos. Eu sou muito tímido. Vocês estão rindo?
Pergunta para a minha mãe, pode perguntar para ela. Chegava a gente em casa, eu com 13, 14, 15, 16 anos, eu me trancava. Ela queria me apresentar, falar: isso é meu filho, eu não saía. Filho, vem aqui, chegou, não sei o que, não vou sair, vou ficar aqui, mas não quero ver ninguém. Eu não quero ver ninguém, eu quero ficar trancado aqui. Ficava lá escutando 89 FM, a rádio rock, trancado no quarto, não queria ver ninguém. Eu estava ficando adulto muito rápido, com meus 15, 16 anos. E o nosso problema às vezes é estar adulto demais. A gente fica muito chato, às vezes insuportável, às vezes exigente demais, às vezes criterioso demais, seletivo demais. Por isso que Deus falou: olha, dá uma sondada e vê se não está faltando algum caractere de criança em você. Porque às vezes você ora, você lê Bíblia, você faz as coisas religiosas legaisinhas aí, certinhas, mas parece que está faltando. Amém, irmãos? Então, crianças fazem relacionamentos. Terceiro lugar, as crianças também parecem estar sempre desejosas e prontas para aprender. Gente, quando uma criança está com 6, 7 meses, ela começa a balbuciar algumas coisas, certo? Umas sílabas. Aí o pai fica assim: fala papai, fala papai, fala papai. E a mamãe fica assim: fala mamãe, fala mamãe. Aí vem o tio coruja e fica titio, titio, titio. E quando ela vai fazendo 8, 9, 10 meses, aí sai alguma coisa. Se saiu papai, pronto. Ele já filma, já posta, já põe no Facebook, falou papai primeiro. E a gente fica um ano, 2 anos, falando para a criança: fala isso, fala aquilo, repete isso, repete aquilo. E a gente filma, tira foto. Quando ela faz 3 anos, 4 anos, aí ela não para mais de falar. Aí ela fala, e fica perguntando. Parece a Luna. Vocês não conhecem a Luna, né? Parece o Sítio Cientista, você também não conhece. Os Coperniquins lá em casa. Então, meus irmãos, as crianças querem aprender, elas ficam fazendo perguntas e mais perguntas e mais perguntas, porque uma criança quer aprender. Jesus falou: se você não for como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Porque tem gente porque tem 30 anos, porque tem 40 anos, porque já casou, porque já tem filho mesmo, porque já frequenta a igreja, porque já se formou, porque já tem diploma, acha que sabe tudo. Você não sabe. Pastor, eu tenho uma experiência de vida. Tudo bem que você tem experiência de vida, mas você não sabe tudo. Por isso que Jesus falou: olha, desce no nível de uma criança. Olha o que o filósofo contemporâneo, pensador pós-moderno escreveu: crianças têm um coração ensinável, discipulável. Elas são como páginas em branco, sempre prontas para serem escritas coisas novas. Amém, irmãos? Crianças têm um coração ensinável, discipulável, são como páginas em branco, sempre prontas para serem escritas com coisas novas. Por isso que Jesus diz: aquele que não se converter numa criança não pode entrar no reino dos céus. Amém? Às vezes a nossa vida, a nossa história de vida é uma página tão cheia de rabisco, tão é um rascunho, tão mal feito, tão riscado, e a gente ainda acha que esse rascunho dessa história aí, que a gente já sabe bastante coisa, eu sei como funciona, eu já sei os tomos que eu levei lá atrás, eu já sei isso, eu já sei aquilo. Tá bom, Deus está olhando para você e falando assim: você quer discipular a mim, Senhor, porque eu acho que você sabe mais que eu. Isaías, lá no capítulo 50 do Antigo Testamento, versículo 4, ele diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra àquele que está cansado, porque Ele me desperta todas as manhãs, e desperta o meu ouvido para ouvir, com o ouvido daqueles que aprendem. Amém, irmãos? Uma criança está em desenvolvimento. A filosofia, a ciência diz que o ser humano é o animal mais ignorante quando nasce, para ser o mais inteligente quando cresce. Dentre todo mundo
ser mais inteligente quando cresce, porque vai crescendo e aprendendo. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro capítulo 2, versículos 2 e 3, ele vai dizer também, usando essa mesma linguagem, como crianças recém-nascidas, que ele vai dizer: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio desse leite vocês cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. A palavra discípulo a gente vai encontrar mais de 300 vezes na Bíblia Sagrada do Novo Testamento. Ela significa aprendiz. É alguém que está em constante processo de aprendizado. Amém, irmãos? E uma frase que eu aprendi há uns 3, 4 anos atrás, que me chocou no primeiro momento, mas depois eu vi que é uma grande verdade. A frase é a seguinte: as pessoas não mudam. Aliás, ninguém muda. Aí eu fiquei chocado. Mas depois um ponto e vírgula diz assim: as pessoas aprendem. E quando aprendem, mudam. Então assim, o Evangelho muda, o Evangelho muda. O Evangelho transforma, ele transforma. Mas ele transforma quem aprende. Amém, irmãos? Ele transforma quem está exposto. Ele transforma quem está totalmente liberado a receber essas verdades como palavra de Deus. Aí, gente, há um aprendizado extraordinário vindo do céu. Agora, para quem não está exposto, mas eu sou evangélico, tá? Mas você está exposto, você está diante disso, você ouve sobre isso, você lê a respeito disso. Então, se você lê e você ouve, você está aprendendo. E se você estiver aprendendo, você vai ser mudado e transformado, porque isso aqui tem a capacidade de virar o ser humano de uma vez e fazer uma nova pessoa. Então, seja como uma criança, pronta a aprender. Eu gosto de estar perto de gente que eu posso aprender alguma coisa. É legal isso. É legal isso. Então, às vezes a gente está cercado de gente que em algum setor da vida a gente pode aprender. Aprenda. Aprenda. Porque o aprendizado é fundamental para a transformação. Sem aprendizado não há mudança. Sem aprendizado não há transformação. Conhece aquela frase do Paulo que nasce torto, ninguém direita? Sabe quem é o Paulo que nasce torto? É aquela pessoa turrona. É daquela música da Gal Costa. Eu nasci assim. Eu vou ser assim. Você vai ser assim, cara, mas daqui a pouco ninguém aguenta você, nem Deus aguenta mais. A gente é assim. E é assim. E tem que ser assim. Porque eu sou assim, porque eu nasci assim, porque na casa da minha mãe é assim, porque eu também é assim. Irmãos, por favor, Deus tem um descortinar de coisas sublimes, grandiosas, lindas para a gente ver, que a gente ainda não viu. Então assim, dilata o teu coração, diz ao céu: Senhor, aonde eu posso estar? O que eu posso fazer para que eu aprenda? Aprenda a respeito da vida. Porque a vida está passando, eu preciso aprender a viver a vida. A vida não é ganhar dinheiro para a gente utilizar o dinheiro para curtir o que o dinheiro pode proporcionar. Isso não é vida, irmãos. A vida é muito além disso. Às vezes uma criança, eu me lembro que eu me achei o pai mais top do mundo. A Isabela fez 4 anos. Eu levei ela na ReHap no shopping. E sem dinheiro, e lascado. Mas eu levei ela para escolher o presente dela. E ela quis um notebook infantil. Faz nada aquela porcaria. É caro pra caramba, e aperta. Toca uma musiquinha, faz umas perguntas, a criança responde. Aí ela escolheu o presente, eu fui no caixa pagar, a moça falou o preço, eu falei: posso pagar de 4 vezes? Olha, passa o cartão. Eu fui para casa com o peito estufado. Eu sou um pai. Isso é que é pai. E a menina sorrindo. E no caminho dava um beijinho, ela pulava do banco aqui, na hora para o farol fechar, me dá um beijinho. Eu sou o pai. Que pai é esse? Ela brincou uns 3 dias aquele troço. Eu já vi jogar os pedaços pela casa.
Aí vinha a Soraya do trabalho e parava num real e comprava umas panelinhas aí, uns potinhos de plástico. Gente, ela se acabava de brincar com aquilo. Então, às vezes, a gente tem que entender o perfil de uma criança. Às vezes a gente não é feliz porque a gente está olhando para o notebook de brinquedo, achando que o notebook de brinquedo é o top do top, mas a gente pode ser feliz brincando com coisinhas simples. Trocando em miúdo, irmãos, a gente pode ser feliz com pão com manteiga e café com leite à mesa, desde que tenha paz. Amém, irmãos? Já dizia o Provérbios no capítulo 15, também no capítulo 17, vale mais o pão duro e as hortaliças do que um boi cevado e comer o ódio. Então, assim, a gente pode ser feliz, a gente pode viver, é só entender esse perfil de uma criança, que às vezes a gente não entende. Então, uma criança aprende, e o processo dela é aprender até a vida adulta. Só que quando chega na vida adulta, ela precisa continuar aprendendo. É legal o apóstolo Paulo, irmãos, por isso que eu quero conversar com ele em cima de uma nuvem lá no céu. Ele sabe que vai morrer. Aí ele vai escrever para o Timóteo, gente, e vai dizer assim: Timóteo, quando você vier, traz para mim a minha capa. Ele está com sentença de morte, vão cortar a cabeça dele. Traz para mim a minha capa e traz também os meus livros e os pergaminhos. Os pergaminhos, ele estava falando da escritura sagrada, da palavra de Deus enrolada em vários rolos, mas os livros também de filosofia e outras coisas interessantes que Paulo queria aprender sabendo que ia morrer. Como nós estamos distantes de uma realidade dessa. Eu, meio bobo, pego um livro de vez em quando, preciso sentir de emprestar esse livro para esse irmão, ou te dar esse livro para esse irmão, porque eu acho que vai ser uma bênção para ele, foi para mim. Marquei assim, você dá o livro para o camarada e ele olha assim: ai, pastor, 250 páginas? Quantos meses dá para eu ler isso aqui? Posso ler até o fim do ano? Aí você fica tão decepcionado. E as pessoas não querem aprender, elas querem ficar fuçando esses troços aqui e dar uma risada. Elas não querem aprender. Então, uma criança aprende. 4. Uma criança também, irmãos, ela tem um negócio bacana. As crianças riem de tudo. Sim ou não? Tem criança? Ela não precisa de muita coisa para dar risada. As crianças riem. E Jesus falou assim: se você não for como uma criança, você não vai estar no reino do céu. Martinho Lutero, lá no século XV, ele diz assim: se no céu não puder rir, eu não quero ir para lá. Amém, irmão? Se é um lugar que não vai ter dor, que não vai ter choro, que não vai ter lágrima, se é um lugar de gozo eterno, é um lugar de risada, é um lugar de riso, é um lugar de alegria. O céu não é a gente umas becas pretas, sabe aquela coisa erudita, com a pasta na frente e um anjo bonito aqui na frente. Nós cantamos, né? Nós abrimos este culto. Por toda a eternidade, a gente lá de beca preta, aquela coisa séria, sisuda, não pode errar. O céu não é isso, irmãos. Paulo disse: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado aos que o amam. Tudo que você possa ver nesta terra não se compara ao que está por vir. Tudo que você possa ver, no lugar que você possa viajar, no lugar que você possa ver na internet, as fotografias, os lugares mais paradisíacos desse mundo, não se comparam com o que Deus tem preparado àqueles que o amam. Paulo vai escrever a Timóteo e dizer assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Paulo está dizendo assim: Deus abençoe a casa do Onesíforo. O nome bacana para pôr o bebê que as mulheres estão grávidas. Mas ele vai dizer: muitas vezes ele me recreou. Sabe o que é isso? Esse homem foi ver Paulo na cadeia, naquela prisão domiciliar, e ali, gente, devia ser um cara bem-humorado, devia ser um cara, sabe, expansivo. E ali Paulo pôde se desestressar com um amigo, com um contato com um amigo, mas também com algumas risadas. E aí, apresentador, agora vamos a uma matéria muito interessante que está sendo aplicada com os doentes.
com cancerosos, com gente de depressão e tal. Essa terapia se chama risoterapia. Aí eu fiquei vendo aqui. Aí assim, eles foram para um parque, acho que era o Ibirapuera, um parque muito grande, e tinha lá umas 20 pessoas numa roda e o terapeuta no meio. Aí formou-se aquela roda e o cara filmando lá e tal, e de repente as pessoas com a mão na cintura, vamos lá, respira agora, pessoal. Tá bom, agora vocês fechem os olhos, o pessoal fechou. Pensa numa cena muito, mas muito engraçada, que vem à sua memória, algo que algum tempo atrás te fez rir bastante. Aí o pessoal começou a pensar. Faça de conta que você está lá de novo vendo aquela cena. Aí começou um. Aí o outro começou. Mas sabe por que está passando aquela matéria? Porque eles fizeram uma pesquisa que as pessoas que estão sendo tratadas ali, naquele mesmo local, estão desenvolvendo um resultado muito melhor com aquelas que ainda não entraram nessa risoterapia. Então assim, clinicamente falando, o riso ajuda a relaxar. Cada minuto de riso diário vale por 45 minutos de relaxamento. O riso desenvolve uma atitude positiva perante a vida. O riso contribui com a cura de problemas como a depressão, a angústia e a baixa autoestima. Porque quando você ri, o teu organismo entra num processo químico, o teu cérebro começa a produzir algo chamado serotonina, que eles fazem compostos em laboratórios para injetar ou para comprimido para as pessoas que estão em depressão profunda. E o teu cérebro pode produzir isso e você ri um pouco mais. Dá uma risada aí, seu filho. O riso ajuda a combater a insônia. Amém, irmãos? O riso ajuda a combater a insônia. Alguém disse assim para mim, pastor, esse tanto de café que você toma, você consegue dormir à noite? Eu falei, olha, o problema não é nem dormir, o problema é eu acordar. O problema é eu acordar, porque dormir, gente, posso tomar um bule de café à meia-noite, batendo papo legal, botando violão, falando das coisas de Deus, discipulando e tal, que no dia, dentro na cama, a senhora está falando comigo assim, amor, não sei o que, diz aqui, amor, eu falei, o quê? Você já dormiu? Eu falei, pô, a gente deitou para quê? Eu fechei o olho, eu dormi, ele deitou para dormir, já dormi. Então assim, o riso ajuda a vencer a insônia. Agora, se mesmo rindo bastante, aí você lê a Bíblia. Todo mundo que lê a Bíblia fica com sono. Aí você vai dormir. O riso ajuda a fortalecer os músculos do coração. O riso facilita a digestão. Ao vibrar, ao fazer vibrar o fígado, melhora o funcionamento e também a eliminação da bilis. O riso aumenta os níveis de criatividade e de imaginação. Amém, irmãos? Como diz o evangelista Bozo, para viver é melhor sempre rir. Quem lembra disso? Quem lembra disso aí é muito velho, hein? Eu não lembro, é me contar. Não é da minha época. Então assim, ri um pouco mais. Faz bem. Eu sempre disse aqui, né? A gente não pode rir das desgraças dos outros, das desgraças alheias, porque é pecado. Agora da nossa ninguém pode nos impedir. A gente pode rir das nossas, ninguém pode nos impedir, irmãos. Porque ficar chorando não adianta, ficar desesperado não adianta, ficar trancado em casa não adianta, ficar deprimido não adianta. Então o que adianta? Se eu rir alguma coisa melhor, então eu vou dar risada. Amém? Criança ri de tudo. Jesus falou: se você não for como uma criança, você não vai ver o reino do céu. Nessas férias da minha casa fica aparecendo um albergue de meninas lá da sobrinhada que vai lá. Aí a gente assiste filme, põe o colchão no chão e aquela bagunça. Na hora de dormir, a gente faz lá o manto todo lá, as barracas. E aí dá 1h da manhã, agora vamos dormir, vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, não sei o que, amém, vamos dormir. Aí a gente depois começa. Aí a Soeja ali, não, vou cair, vamos dormir. Aí para 2 minutinhos, ela levou. Amor, você não vai fazer nada. Eu falei, fazer o quê? Aí eu falei, dormindo, você fica essa risadinha, me irrita. Aí lá vai eu lá. 1h30 da manhã, vamos dormir.
Tá bom, tio. Tá bom, pai. Tá bom, tio. Tá bom, pai. Tá bom? Vamos dormir. Dormir. A gente deita. Aí não vai, eu te vou lá. 2 horas da manhã. Tá bom, tem que dormir. Eu quero dormir, gente. Vamos dormir. Senão vocês vão dormir. Vai ficar em casa, essa molecada por aqui. Vai acabar esse acampamento aqui. Vamos dormir. Tá bom, tio. Desculpa, tá? Você deita. Porque criança ri de tudo, irmãos. Amém? Criança ri. Então Jesus falou assim: você não for como uma criança, está pegando algumas coisinhas, você pode pensar em muitas outras coisas, das facetas do caráter de uma criança, que precisam se incorporar em nós, porque isso vai trazer muito mais Jesus para a nossa vida. O reino do céu vai entrar em nós de uma forma melhor. 5. Crianças, irmãos, elas são totalmente desprovidas de rancor e de mágoa. Você já viu uma criança de 4 anos de idade dizendo assim: eu não converso mais com meu priminho já fazem 1 ano e eu não quero nunca mais olhar na cara dele? Você já viu? Já viu uma criança dizer isso? Não. Semana passada eles estavam brincando, o cara catou o caminhãozinho, sentou na orelha dele, fez um galo desse tamanho, ele chorou por meia hora, aí fez aquela cruz com a faca assim, com as mandingas que a gente faz, né? Para não sair o galo, e aí põe gelo, não sei o que lá. Não deu 10 minutos, estão brincando de novo. É assim, não é? Sabe por que a gente não vive melhor? Porque nós somos adultos demais. Qualquer pisadinha na nossa linha encravada, a gente não olha na cara. Qualquer 10 reais que emprestou, outro não pagou, a gente não olha mais na cara. E de alguém às vezes dizer: pastor, eu emprestei 50 reais. Faz 1 mês já, pastor, falou que me paga outra semana, não pagou. Eu falei: glória a Deus, deixa os 50 para lá. Com 50 reais você se livrou de uma mala, pode pedir 500, 1000. Foi só 50, porque se ele pagasse os 50 com atraso, daqui a pouco ele vem e fala: empresta 500, aí você está lascado, empresta 1000. Então com 50, deixa os 50 para lá, você vai morrer de fome para os 50. Então a gente é muito assim, irmão, a gente é muito casquinha de ferida, a gente é muito magoadinho, a gente é muito vitimizado por qualquer coisa. Eu estava lendo um textinho, um vídeo que eu recebi ontem, e era o pai caminhando com o filho, o pai dizendo: pai, estou apaixonado pela fulana de tal, vou me casar com ela. Aí o pai caminhando com o filho disse assim: então pede desculpas. Desculpa, pai? Do quê? Pede desculpas. Pai, eu só disse que eu vou casar com a moça. Pede desculpa. E foram dando os dois. Então, pai, pede desculpa. Pai, mas eu vou pedir desculpa do quê? Eu só estou falando para você dizer assim: desculpa. Eles continuaram andando. Chegou uma hora que o cara não aguentou mais. Falou: tá bom, pai, desculpa. Aí o pai: pronto, agora chegou aonde nós queríamos que chegasse. Porque se você vai casar, você vai ter que aprender a pedir desculpa sem saber o que você fez. Aí eu falei: puxa vida, que segredo espiritual. Puxa, se eu tivesse aprendido isso lá atrás, gente do céu. Mas a gente gosta de ficar de cara fechada. A gente gosta de ficar nervosinho. A gente gosta de silêncio, período interbíblico dentro de casa, silêncio profético, ninguém fala com ninguém. E fica uma semana, 2, até que todo mundo mudo. Ou então monossilábico. Pagou a conta? Sim. Que horas você vai chegar mais ou menos? 8. E fica aquela coisa chata, porque nós somos adultos demais. Amém, irmãos? E Jesus falou: se você for adulto demais, você vai perder o reino de Deus. Você precisa se converter numa criança. Amém, irmãos? Porque uma criança não fica com essa. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por essa raiz outros se contaminem. Tomem cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela outros também se contaminem. Sabe o que é raiz de amargura?
Alguém te fez algo que te deixou doido. Você ficou com os 2.000 que o gadareno tinha veio sobre você. Você ficou assim, endemoniado, ficou com raiva. Aí o que aconteceu? Não consertou, não teve perdão, não teve nenhum tipo de reconciliação. Aquele ódio que você estava, ele vai tomando outro formato. Ele toma outro formato. Ele se transforma em rancor. Aí você já não quer mais matar a pessoa. Você só quer que ela morra, mas você não quer mais matar. Não vai ser pelas suas mãos. Mas o rancor está lá. Esse rancor, ele cria raiz e se transforma em mágoa. E essa mágoa se aprofunda e se transforma numa raiz de amargura. É isso que azeda a vida, a alma, os sentimentos, as emoções de uma pessoa. Está cheio de gente que amanhã vai estar nas filas do SUS, nas filas dos convênios particulares para receberem tratamento, e a coisa nem é tão física, a coisa é emocional, que somatizou para o corpo. Tem gente cancerosa, gente, tem gente cancerosa, e tudo começou por causa de uma raiz de amargura. Da mesma forma que o riso produz a serotonina, que o exercício físico, a relação sexual produz a endorfina, são reações químicas do cérebro. O ódio e a amargura também processam reações químicas que somatizam para o corpo. Tem gente tratando de enxaqueca e ela não vai curar, irmão. Você tem que melhorar as suas questões emocionais. Tem gente sofrendo de gastrite, aí você vai no médico, ele dá toda uma dieta, e a gastrite continua, porque não é a questão alimentar, é uma gastrite de origem nervosa. Aí você vai tomar insulina daqui, de lá e tal, e não vai melhorar, porque o diabetes é emocional. Então perceba, irmãos, que Provérbios no capítulo 14 tem um texto que diz assim: o sentimento sadio produz vida para o corpo, e o coração alegre é como um bom remédio. Salomão, quase 3.000 anos atrás, ia dizer que o coração alegre funciona como um antibiótico natural. Então, quando você está sentindo ódio, quando você está com raiva, quando você está amargurado, isso pode te causar doença, não somente nas suas emoções, mas no seu corpo e na sua vida com Deus. O autor aos Hebreus vai dizer: tome cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Nós só estamos aqui por causa da graça, Ele só nos deu por causa da graça. Não é apenas um pãozinho, não, gente. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quando a gente olha para uma criança, irmãos, ela nem precisa que o outro venha pedir desculpa para ela do que fez, para ela voltar a brincar com o outro. Basta eles estarem juntos, eles estão brincando novamente. Por isso que Jesus falou: você precisa entender o caráter e o perfil de uma criança, senão você não vai entrar no meio do céu. Então, às vezes a gente fica rancoroso, e não perdoar é mais ou menos, não é ficar com essa coisa dentro. É como você beber um copo de veneno desejando que o outro morra. Não perdoar e ficar com essa mágoa no coração é a mesma coisa que assistir mais uma vez um filme que você odiou. Já teve algum filme que você assistiu, olha que acabou, você falou: que tempo perdido, que filme ruim, o diabo, que coisa ruim esse filme. Aí chega na outra semana, você põe aquele mesmo filme, e acaba o filme, você diz: ô, filme, por que eu assisti isso outra vez? Aí dali 15 dias você vai assistir o quê? Vou pôr esse filme. Aí você assiste o filme, chega no fim do filme: ô, filme, eu assisti pela terceira vez. Não perdoar quando você assistir várias vezes um filme que você odiou. Não é inteligente isso. O rancor, a amargura, o ódio podem causar doenças como gastrite, úlcera, enxaquecas, insônia, refluxo, diabetes, pressão alta e até câncer. Às vezes as pessoas estão: eu queria oração porque eu estou doente e tal. Deus vai falar assim: você quer oração? Eu já trouxe o remédio para você. Você está adoecendo porque você está trazendo para si próprio.
O remédio para muitas doenças é olhar para um texto como esse e falar: Deus, me ajuda a ser um pouco mais criança. Eu tenho duas, uma já está adolescente e a outra ainda é criança, e eu observo muito o jeito, a forma. Ontem nós estávamos com um colchão no chão assistindo uma programação e fazendo comentários e rindo a beça juntos. Eu ia pequenininha e daqui a pouco ela vem e faz uma gracinha, eu faço cosquinha nela. E é gostoso você estar perto de criança. Minha sobrinha estava em casa hoje, 1 ano e meio de idade. E a sinceridade, a pureza, a beleza de uma criança é algo que nós precisamos entender cada vez mais o que Jesus quis dizer aos discípulos. Quem que é grande, Senhor? Quem é o top, Senhor? Quem é que Deus olha e diz assim: ó, esse aí é grande? Jesus falou: olha, aquele que tem um coração como o de uma criança, esse é grande. As crianças, elas também não se preocupam com o dia de amanhã. As minhas, por exemplo, elas só se preocupam com o dia de amanhã quando amanhã a gente vai viajar. Ou então na semana que a gente vai viajar, elas ficam assim: é quando? É amanhã? Não, falta 10 dias. Já é amanhã? Não, ainda falta 9 dias. Aí na noite que a gente vai viajar, no dia seguinte, naquela noite elas não dormem. Essa é a preocupação delas. Uma boa preocupação, né? As crianças, elas não entendem direito, mas elas sabem que os seus pais estão por perto e que tudo que ela precisa vai ser provido pelos seus pais. Qual dos filhos de vocês, quando tinha 5 anos de idade, acordou de madrugada preocupado com uma conta que tinha para pagar? Me diz aí, por favor. Qual dos filhos de vocês, com 5 anos de idade, ficou cutucando você e falando: mãe, eu estou preocupado com o que vai ser, como é que a gente vai fazer semana que vem? É tanta coisa, como é que a gente vai comprar isso, pagar aquilo, mãe, com 5 anos de idade? Eles têm dentro deles a nítida sensação de que tudo que eles precisam e até o que sobra a gente vai prover. Eles nos têm como as pessoas que vão trazer todo o suprimento a eles. Jesus falou assim: vocês precisam ser como crianças. Crianças não perdem o sono com as preocupações da vida. Crianças vivem intensamente o hoje. Qual é o dia mais importante da sua vida, irmão? Hoje. Ontem você não pode voltar mais, o amanhã a gente não sabe se vai ter. Então qual é o dia mais importante da nossa vida? Hoje. E por que a gente está preocupado com amanhã? Por que a gente está aborrecido com o que aconteceu semana passada, se o dia mais importante é hoje? Por isso que Jesus disse assim: olha, vivam hoje. Os gentios estão preocupados com o amanhã, mas basta cada dia o seu mal. Vivam hoje. As crianças vivem intensamente hoje. Elas não querem nem saber o que vai acontecer amanhã, no amanhã, porque elas sabem que o papai e a mamãe vão trazer a provisão. Irmãos, nós estamos nas mãos de um Deus que prometeu e disse para nós: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Nós estamos nas mãos de um Deus que disse assim: não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia, eu estou com você. Então nós estamos na mão desse Deus. Por que a gente fica tão preocupado, ansioso? Porque a gente senta num lugar como esse e não consegue se alimentar da palavra, porque nós estamos cheios de preocupações. Crianças não têm essas preocupações. A gente precisa ser um pouco mais criança. Não irresponsável, mas criança. E finalizando, as crianças, elas são absolutamente, totalmente dependentes dos pais. Dependentes. E quanto menor a criança, mais dependente. Se a gente for regredindo de 5 para 4, para 3, para 2, para 1, para o colo, quanto menor, mais dependente dos pais. Quem é o maior? Aquele que é o menor. Então, se a gente regredir dos 5, 4, 3, quanto menor a criança, mais dependente. Senhor Jesus, nós queremos saber quem é o maior. Quem é que Deus olha e fala assim: esse é grande? Aquele que for como uma criança. E quem não se converter como uma criança, com essa não vai entrar no reino dos céus.
Você já contou quantas vezes eu falei isso hoje, chora nesse coração? A criança tem dependência. Quanto menor a criança, mais dependente. João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos dele. Nós temos a empresa que dá o nosso salário, ou os clientes que pagam a nossa vida, o nosso produto. Nós temos um sistema de governo que pode determinar um mercado bom, péssimo ou ruim. Nós estamos cercados de muitos fatores, irmãos, mas nós temos uma relação de dependência com Jesus. De dependência. E um compromisso de dependência dele para conosco. Amém, irmãos? Embora estejamos expostos, a Bíblia diz, o próprio Jesus vai dizer que a chuva nasce sobre os justos, ela cai sobre os justos e cai sobre os injustos. O sol também nasce sobre os justos e nasce sobre os injustos. A gente sabe disso. Mas nós temos uma relação de dependência. E Ele tem uma relação de dependência conosco, de suprimento conosco. Ele tem essa relação conosco. Então, embora estejamos expostos às intempéries, ao sistema de governo, aos nossos clientes, à nossa empresa e etc e tal, em primeira instância e em última análise, nós dependemos de Deus. Amém? O salmista vai dizer no Salmo 16, versículo 5, e eu encerro com esse versículo: